Noite fria de terça-feira. A cidade de Arco Velho estava envolta numa névoa densa e silenciosa, como se até o vento hesitasse em passar por ali. Às 22h13, o último ônibus da linha 707 aguardava na plataforma final da rodoviária central. Suas luzes internas piscavam com uma leve interferência elétrica, e o motorista, seu Rubens, folheava distraidamente uma revista velha enquanto bocejava. Poucos usavam aquele horário, era sempre um ou dois passageiros, geralmente trabalhadores exaustos ou estudantes atrasados. Mas naquela noite, algo estava diferente. Quando os passos arrastados ecoaram na plataforma quase deserta, seu Rubens levantou os olhos. Um rapaz magro, de aparência cansada e roupas molhadas pela garoa, entrou sem dizer palavra. Seu nome era Daniel. Tinha 17 anos e voltava de um ensaio da banda da escola, algo que ele raramente fazia durante a semana, mas que insistira em manter naquela noite, apesar da insistência da mãe para que voltasse cedo. Daniel entrou, olhou para os assentos da frente, mas preferiu ir até o fundo do ônibus. Era um costume dele, gostava do silêncio, do isolamento. Queria ouvir música, talvez escrever um trecho de letra ou até cochilar. Sentou-se no último banco da direita, encostado à janela embaçada. O ônibus partiu, trêmulo, em direção aos bairros periféricos. Poucos minutos depois, ele percebeu algo curioso. Havia um espelho no canto superior do ônibus, e embora ninguém mais tivesse embarcado, Daniel viu reflexos de movimentos, silhuetas que não pertenciam ao motorista ou a ele. Primeiro achou que era ilusão. Talvez estivesse cansado demais. Mas ao olhar de novo, viu, claramente, uma figura sentada 2 fileiras à frente. Cabelos longos, pele muito pálida e olhos escuros, fixos em algo que ele não conseguia distinguir. Quando tentou vê-la diretamente, virou a cabeça e não havia nada. Nenhuma alma viva. Apenas bancos vazios. O motorista não notava nada ou fingia não notar. Daniel começou a ficar inquieto. Sentia o ar se tornando mais denso, como se o oxigênio estivesse sendo lentamente drenado do interior do ônibus. A música no fone de ouvido começou a falhar, como se interferências atravessassem o som. Ele o retirou e ficou apenas com o silêncio. De repente, o ônibus freou abruptamente, mesmo sem qualquer obstáculo à frente. O motor morreu. O veículo ficou parado em meio a uma estrada ladeada por mata fechada. Seu Rubens tentou religar o motor, xingando baixo. Daniel levantou-se para perguntar o que havia acontecido, mas seu Rubens nem o respondeu, estava pálido, encarando algo pelo espelho retrovisor interno. Daniel virou-se lentamente. Todas as luzes do ônibus se apagaram. E então, alguém ou algo sentou-se ao lado dele na última fileira. O banco ao lado de Daniel afundou com um som úmido e abafado, como se uma figura encharcada de algo mais espesso que água houvesse se sentado. O garoto congelou. Não ousava olhar para o lado. Seus músculos pareciam paralisados, a respiração curta e o silêncio. Era total. Nenhum som do motor, nenhuma voz humana, nem sequer o farfalhar das árvores além da estrada escura. Então, sem aviso, uma mão gelada e ossuda pousou lentamente sobre o ombro de Daniel. Ele virou-se num impulso, sem controle sobre o próprio corpo. Ao lado dele, havia alguém. Ou algo. Era uma mulher, ou ao menos tinha a aparência de uma. Pele cinzenta, olhos opacos, como se estivessem cheios de água suja, e cabelos longos enredados que pareciam se mover com vida própria. O sorriso era amplo demais para um rosto humano. Seus lábios não se mexeram, mas Daniel ouviu uma voz dentro da cabeça. Você se sentou onde ninguém deve se sentar. Ele gritou, mas o som morreu antes de escapar da garganta. Tentou se levantar, correr pelo corredor estreito do ônibus, mas suas pernas não respondiam. Era como se ele estivesse afundando no assento, preso por um peso invisível ou pior, por mãos que saíam do estofado, como se o banco fosse feito de carne viva. A figura desapareceu num piscar de olhos. As luzes voltaram, piscando, e o motor do ônibus religou. Seu Rubens parecia não ter percebido nada, apenas bufou e continuou dirigindo. Daniel tremia. Olhou em volta, procurando por ajuda,
por alguém, mas ainda era o único passageiro. O relógio do celular marcava 22h13, o mesmo horário de quando embarcara, como se o tempo tivesse congelado. E então, as coisas começaram a piorar. A paisagem lá fora não fazia mais sentido. Não passavam mais por bairros, nem mesmo por ruas. Era só estrada e floresta. E depois, algo pior. Casas antigas, de arquitetura vitoriana, cobertas de trepadeiras negras. Algumas estavam parcialmente em ruínas, outras inteiras demais para estarem abandonadas. O céu parecia mais escuro do que deveria. E havia olhos no mato. Muitos. Observando. Sempre. Daniel tentou falar com o motorista, mas este agora murmurava para si mesmo em um idioma incompreensível, como se estivesse em transe. Quando Daniel tentou forçar a parada do ônibus puxando a alavanca de emergência, ela quebrou em suas mãos, como se fosse feita de osso velho. E então ele viu um espelho. Não no teto do ônibus, mas do lado de fora, em uma daquelas casas distorcidas. Uma janela espelhada refletia o interior do veículo. E Daniel percebeu ele não estava mais no ônibus. Pelo menos, não no mesmo em que embarcara. O reflexo mostrava um ônibus coberto de mofo, com bancos rasgados, raízes crescendo do teto e corpos. Havia corpos sentados, imóveis, como bonecos esquecidos. Ele reconheceu um deles. Era ele mesmo, sentado na última fileira, olhos abertos, mas sem brilho algum. Daniel gritou. E dessa vez, o som saiu. Mas ninguém respondeu. Daniel, ou o que restava dele, sentia a linha entre sonho e vigília desaparecer. O ônibus seguia por uma estrada que já não era deste mundo. As árvores ao redor estavam retorcidas, com galhos que pareciam braços esticados, e a própria noite havia se tornado uma entidade viva pulsante, sufocante. O jovem tentava se manter consciente, mas sentia a mente esfarelar lentamente, como papel velho nas mãos do tempo. Foi então que ele viu outro ônibus. Parado no acostamento da estrada fantasma, havia um veículo idêntico ao que ele estava. Mesmo modelo, mesmo número de linha. Mas abandonado. Portas escancaradas. Luzes apagadas. Quando passaram por ele, Daniel sentiu algo dentro de si ser puxado. Uma memória que não era dele. Ele já havia estado ali. Na sua mente, imagens começaram a surgir como fragmentos de vidro quebrado, outros passageiros, sentando-se na última fileira. Alguns rindo, outros ouvindo música. Todos desaparecendo. Sempre após sentarem naquele mesmo lugar. Uma maldição? Um ritual? Daniel viu um padrão. Todo o último banco da direita parecia ser uma espécie de portal, um lugar de transição. Um buraco no tecido da realidade. A figura da mulher de olhos mortos voltou, surgindo no corredor do ônibus como uma névoa que se condensava em carne. Desta vez, ela falou em voz audível. Você foi escolhido por tentar sair. Ela explicou, ou algo próximo disso. A última fileira era um selo. Um ponto de passagem entre mundos. O ônibus da linha 707, após 22h13, cruzava fronteiras não feitas para os vivos. Aqueles que se sentavam ali alimentavam a entidade que vivia entre os mundos. A mulher, ou o que ela fora um dia, estava presa ali há décadas, talvez séculos. Agora, Daniel era um deles. Mas havia uma saída. Uma única forma. Ele teria que atrair outro passageiro. Alguém vivo. Alguém disposto a sentar exatamente naquele lugar. O ônibus freou de novo. Desta vez, numa rua normal, reconhecível. Uma cidade. Pessoas andavam pelas calçadas. Tudo parecia normal. O visor no teto piscava a próxima parada terminal central, última chance. Daniel estava sozinho, mas algo estava diferente. O reflexo no espelho agora mostrava seu rosto, mas não o mesmo. Seus olhos estavam mais escuros. Seu sorriso levemente deslocado. Ele percebeu com horror agora ele era parte do ônibus. E quando uma garota subiu e caminhou lentamente até o fundo, fones de ouvido no ouvido, mochila pesada nas costas, Daniel fez o que não queria fazer. Sorriu.
Apontou para o banco ao lado. E ela sentou. A garota que entrou no ônibus Marina, 16 anos, não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Estava voltando de uma aula de reforço, cansada, sem prestar atenção à própria volta. Quando viu um rapaz sorrindo para ela na última fileira, achou estranho, mas reconfortante. Havia algo triste nele, quase perdido. Ela sentou-se ao lado, sem perceber o peso do gesto. A viagem seguiu silenciosa. O motorista, um novo, mais jovem e de olhar vazio, não disse nada. O mundo lá fora parecia o mesmo, mas com detalhes sutis que não combinavam. Uma rua que deveria ter um posto de gasolina, agora tinha uma loja de antiguidades. Um cruzamento com semáforo agora tinha uma estátua. Coisas assim. Marina não percebeu. Mas Daniel sim. Ele a observava com olhos que não piscavam mais. Seus pensamentos eram como ruídos de rádio fora de estação. A presença dele não era mais humana. Ele estava preso entre a culpa e a inevitabilidade. Ele lembrava quem era, mas já não sentia como antes. O tempo agia diferente dentro do ônibus. Horas passavam em segundos. Dias eram consumidos em ciclos repetidos. A garota então começou a notar as mudanças. Primeiro, a escuridão além das janelas que não parecia obedecer às leis naturais. Depois, a ausência de outros passageiros. Por fim, o reflexo no vidro. Ela olhou para seu próprio reflexo e não se viu. No lugar, um banco vazio. Virou-se rapidamente. Daniel não estava mais lá, mas sua mochila ainda estava. A mulher pálida surgiu de novo, como fumaça. Marina tentou correr, gritar, fazer qualquer coisa. Mas não havia para onde ir. E, como todos os outros antes dela, começou a entender que tinha entrado em algo sem saída. Daniel, em um plano paralelo, sentiu uma parte de si se libertar. Tinha cumprido a função. Tinha alimentado o ciclo. Em troca, ganhou o que a mulher prometera: consciência. Mas a um preço alto. Estava agora entre os condutores, as entidades que mantinham o ônibus funcionando entre mundos. Um guia, como a mulher chamava. E, um dia, a próxima vítima também seria. De volta ao terminal, o ônibus chegou vazio. O motorista saiu, calmamente, como se tudo estivesse normal. Outro funcionário entrou para fazer a vistoria. Tudo parecia limpo, mas quando foi até a última fileira, notou algo estranho. No encosto do último banco da direita, havia um nome gravado com unhas. Daniel. E logo abaixo outro nome recém rasgado. Marina. Na noite seguinte, às 22h13, o ônibus da linha 707 partiria novamente. E alguém, por costume, por distração, por gosto de isolamento, iria escolher sentar-se na última fileira. Você já reparou no último banco do ônibus? Aquele lá no fundo, sempre vazio, mesmo nos horários de pico. Você já se perguntou por que ninguém senta ali? Talvez ache que é pelo calor do motor, ou pela proximidade do banheiro. Talvez seja superstição. Ou apenas coincidência. Mas e se não for? E se alguém, agora mesmo, estiver te observando através de um espelho, não como reflexo, mas como lembrança? Alguém que se perdeu na rotina, numa terça-feira qualquer, e jamais voltou para casa. Alguém como Daniel. Como Marina. E se, da próxima vez que você embarcar em um ônibus noturno, vir um banco livre lá atrás? E sentir um arrepio percorrendo sua espinha, sem razão aparente? Você vai se lembrar? Vai resistir à tentação de se isolar? Ou vai fazer como tantos outros, vai colocar os fones de ouvido, encostar a cabeça na janela e fechar os olhos? Talvez, quando abrir de novo, não esteja mais neste mundo. Lembre-se, a linha 707 roda em mais cidades do que você imagina. Não tem placa, não tem aviso, mas sempre parte às 22h13. E a última fileira? Ela está esperando por você.